Olá pessoal, tudo bem? Nessa primeira unidade, nós vamos conversar sobre algumas noções de conhecimento científico. Neste primeiro momento, é importante a gente entender que fazer pesquisa e pesquisa científica é bem diferente daquilo que normalmente costumamos fazer. Nesse sentido, a gente pode observar o seguinte: quando a gente era mais novo, por exemplo, um professor pedia para a gente fazer uma pesquisa sobre o assunto, o que a gente fazia? A gente ia lá, recorria aos livros, fazia lá um estudo sistemático, né, uma coletânea aí de assuntos sobre aquele determinado tema, né, e a gente chamava isso de pesquisa. Mas fazer pesquisa científica é diferente dessa simples coletânea de assuntos sobre determinado tema. Não que isso não seja de grande valia, de importância, mas não para a produção de conhecimento científico. Isso é importante, por exemplo, como uma pré-etapa para a produção de alguma pesquisa, para aprofundamento, para estudos, mas isso não é uma forma de produção de conhecimento científico. Ainda que resulte, né, dessa coletânea de materiais, uma crítica bem construída, isso por si só não pode ser considerado pesquisa científica. Fazer pesquisa científica também não é simplesmente a gente coletar ali os argumentos de vários autores sobre determinado assunto. Nesse sentido, quando a gente fala de conhecimento científico, a gente está falando de uma produção de conhecimento bem específico. Um conhecimento que é sistemático, racional, pautado em uma metodologia adequada. Então, nesse primeiro momento, nós vamos tentar descobrir, né, entender o que vem a ser conhecimento científico. Nesse sentido, eu queria provocá-los para as seguintes situações. Vejam, existe diferença entre essas situações? Vamos pensar nesses 3 casos aqui apontados. Olha o primeiro. Maria aprendeu com seu pai o tempo certo da semeadura do café e sempre soube como cuidar do solo para sempre colher bons frutos. Olha a segunda situação. A empresa Cheirinho de Café sempre compra de laboratório sementes selecionadas e defensivos agrícolas para sempre colher bons frutos de café. E a terceira situação. José, lembrando-se do Evangelho segundo Mateus, no qual Jesus disse a Pedro: eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Nunca deixe de acender velas para São Pedro, para que a chuva venha na época certa, de modo a colher bons frutos de café. Observem, gente, tanto Maria, como a empresa Cheirinho de Café, como José, são agricultores, né? E plantam café. Mas a forma como eles baseiam seu conhecimento são diferentes, não são? Olha, nessa primeira situação, parece que Maria vivenciou isso, né? E experimenta esse conhecimento através dos tempos, através da prática. Agora, a empresa, né, ela contrata um laboratório que provavelmente aplica uma metodologia, uma observação, uma experimentação, que provavelmente trabalha com erros e acertos e vai melhorando aí essas sementes. E José, ele simplesmente se pauta na sua fé, pedindo para que a chuva venha ao tempo certo para que ele possa colher bons frutos de café. Observem, gente, que quando a gente trabalha com essas situações, nós estamos falando de produção de conhecimentos, mas produção de conhecimentos diferentes. Não que um tenha mais valor que o outro, ou que um seja mais verdadeiro que o outro. São espécies de conhecimentos. E na nossa disciplina aqui nós vamos trabalhar com uma em específico, que é o conhecimento científico. Mas quando a gente fala, então, de conhecimento, a gente pode trabalhar com 4 espécies de conhecimento, né? A doutrina, né, a literatura, ela costuma falar nesses 4 tipos: o conhecimento popular, o conhecimento filosófico, o conhecimento religioso e o conhecimento científico. Quando a gente fala, então, desse conhecimento popular, a gente está falando desse conhecimento que ele não é
pautado aí em uma experimentação, ele não segue uma metodologia adequada. Na verdade, ele é algo que vem da vivência, né? A gente costuma dizer assim, ó, porque eu vi, porque todo mundo diz, né? Ele é um conhecimento que vem da própria sensação. É o caso, por exemplo, né, gente? Vamos voltar aqui. É o caso, por exemplo, da Maria, né? O conhecimento dela, né, é algo que é passado de pai para filho, é um conhecimento que a gente chama de conhecimento popular, certo? Agora, a gente tem outra espécie de conhecimento, que é aquilo que a gente chama de conhecimento filosófico. Esse conhecimento, ele já é um conhecimento racional, ele também é um conhecimento sistemático, mas ele, diferente daquilo que a gente vai trabalhar com conhecimento científico, que exige uma experimentação, ele simplesmente é um conhecimento que ele é pautado na lógica, né? Ele visa trabalhar com os problemas humanos, ele trabalha com o certo e o errado, mas a argumentação que é tecida, basta que ela tenha lógica. Ela não é testada, ela não é experimentada. Basta que haja lógica na sua construção, e isso é uma produção de conhecimento científico. Mas vejam, a gente ainda tem uma outra espécie de conhecimento, que é o chamado conhecimento religioso. Vamos voltar lá nos nossos exemplos? É o caso do José, né, que, pautando na sua fé, na sua crença, ele acredita que, acendendo velas, né, a chuva acontecerá no tempo certo. Então, nesse sentido, quando a gente fala aí de conhecimento religioso, a gente está falando daquele conhecimento que ele também é sistemático, mas ele tem um objeto limitado, ele não é submetido à verificação e ele é pautado na fé, ele é infalível, ele é pautado naquilo que é o sobrenatural. Agora, em específico, né, vamos trabalhar aí com o nosso conhecimento religioso, com o nosso conhecimento científico. E o conhecimento científico, ele é justamente aquele conhecimento que ele é racional, ele é sistemático, ele é um conhecimento que ele precisa da criação de uma pré-verdade, né, de uma hipótese que ela precisa de ser verificada através da própria experimentação. Ele é um tipo de conhecimento, gente, específico, né? Mas e que ele não é imutável. Ele está sempre sujeito a mudanças, né? Em razão do surgimento de novas técnicas, em razão do surgimento de novas proposições. Ele é um tipo de conhecimento que ele é sempre pautado aí em uma verificação. Ele apresenta uma metodologia adequada. Então, gente, nesse sentido, eu trouxe para vocês aqui, ó, um conceito de conhecimento científico. Vamos ver? Esse conhecimento aqui, ó, é do professor Koch e do Bosco. Vamos ver? É aquele construído através de procedimentos que denotem atitude científica e que, por proporcionar condições de experimentação de suas hipóteses de forma sistemática, controlada e objetiva, e de ser exposto à crítica intersubjetiva, oferece maior segurança e confiabilidade nos seus resultados e maior consciência dos limites